Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Temos aqui em nossa bancada o convidado, meu amigo, o professor Cristófanes, ele que além de professor é agrônomo, membro da Cooper Iguaçu e, claro, é um entusiasta aí da questão do sistema de cooperativa na nossa região. E por isso o nosso tema que nós iremos debater é sobre os pecados que levaram alguns sistemas de cooperativa a falirem aqui no município de Francisco Beltrão. E por aqui também nós dizemos no Sudoeste Paranatal de exemplos, nós temos a cooperativa mista de Francisco Beltrão, a Serfra. Hoje o Sudoeste do Paraná, liderada por Francisco Beltrão, nasce vários sistemas de cooperativismo, na questão de crédito, do leite, habitacional, agora também na área dos transportes. E aí eu pergunto, Cristófanes, o que essas cooperativas, que cuidado que elas têm que fazer para não cometerem os mesmos pecados que ocorreram com a Serfra e a cooperativa mista? Boa noite, vereador Josemar Madruga, jornalista Adir Celeste. É realmente um tema fundamental. Não é? Nós precisamos evoluir na nossa cultura cooperativista. Não é? Nós temos que criar uma identidade cooperativista que faça com que aqueles que se associam numa cooperativa saibam realmente distinguir uma cooperativa de uma empresa comum. Isso é fundamental. E nós temos já uma tradição de cooperativismo aqui no Sudoeste, inclusive a região é destaque em matéria de cooperativismo e de cultura cooperativista, e é por isso que, inclusive, o seu desenvolvimento chama a atenção. Não é? Uma região de pequenas propriedades agrícolas, de pequenos empreendedores, que por isso sempre viram no cooperativismo um meio de melhor se inserir no mercado, sobretudo num mercado que é cada vez mais competitivo e onde o pequeno precisa se unir, precisa se organizar. E nesse aspecto a cooperativa é um instrumento fundamental, único, eu diria, que permite justamente às pessoas, independentemente do seu patrimônio, do seu capital, da sua riqueza, de se justamente participarem de forma solidária e competitiva ao mesmo tempo num mercado cada vez mais exigente. Cristófanes, eu queria, para concluir a pergunta, que eu não quero me furtar a pergunta. Falar dos pecados. Falar dos pecados. É certo que o cooperativismo tem os seus problemas. É feito de pessoas que nem sempre têm o conhecimento e a experiência suficiente. E a própria história do cooperativismo sofre, inclusive, da própria história do país e da história política do país, que tem a ver com a legislação, com a intervenção estatal, com os mercados que são regulados pela política. Então, o cooperativismo tem os seus altos e seus baixos. E tem, então, suas virtudes e, eu digo, seus pecados. E nós temos que aprender com os problemas e ter consciência dos seus pecados. Eu diria que o pecado hoje, assim, mais dramático do cooperativismo é o desafio da democracia. Nós temos que ter um cooperativismo onde realmente o associado participe ativamente, não passivamente. Esse é o ponto-chave do cooperativismo. É um processo, por isso que defendemos inclusive cooperativas de porte menor, para facilitar a participação. Agora, Cristófanes, eu só pergunto o seguinte, você falou empresas privadas e cooperativismo. Dá para você classificar e distinguir para nós qual é a diferença básica entre você ser sócio de uma cooperativa ou ser sócio de uma empresa privada? Qual é a diferença entre as duas? Vamos para ter realmente uma identidade cooperativista clara, vamos para a definição de cooperativa. A cooperativa é uma sociedade de pessoas, não de capitais, que se organizam para resolver problemas econômicos, sociais, culturais, por meio de uma empresa de propriedade comum, democraticamente controlada. Democraticamente controlada. Isto significa que o sócio participa independentemente da sua contribuição ao capital ou ao patrimônio da cooperativa. Essa é uma diferença fundamental. Todo mundo tem voz e voto independentemente do seu aporte de capital à cooperativa, de patrimônio.
Então, isto é uma das diferenças, mas eu acredito que pelo conceito já dá para entender o seguinte: a cooperativa tem a grande virtude de combinar associativismo, como sociedade de pessoas, com iniciativa empresarial. Ou seja, anda em duas pernas. A associação, né, ao lado humano, que ela visa desenvolver, ao mesmo tempo o lado empreendedor, não é? Que é o lado de justamente como se inserir no mercado para poder ter realizações econômicas. Mas, Cristóvão, aí ela é uma sociedade de pessoas, certo, e que vão decidir o investimento ou aplicação financeira através em assembleia. Eu pergunto, os sócios cooperados estão preparados com conhecimentos técnicos e para decidir o investimento de um valor que até mesmo seja bastante significado? Bom, o que precisa, e isso é uma condição para a democracia, você tenha um associado que seja educado cooperativamente e que haja transparência na sua cooperativa. Esse é um dos grandes problemas. Todos vocês sabem que esse processo de fazer com que haja cada vez menos empresa com o chamado caixa 2, né? Que haja cada vez mais transparência, inclusive na contribuição tributária das nossas organizações, que haja uma contabilidade cada vez mais pública, né? É um processo que vai aos poucos se firmando, mas que é lento, né? Se você tem uma empresa que para se viabilizar tem que ter justamente uma contabilidade que não pode ser transparente, aí automaticamente você já não pode mais ter uma cooperativa. Entenderam? E aí há um tensionamento, porque você começa a dizer, bom, eu tenho que esconder para ser viável, mas ao mesmo tempo quero cumprir com os requisitos de uma cooperativa. Como é que se resolve esse impasse? Então, essa era uma situação que muitas cooperativas, inclusive, caíam. Cristóvão, daí não é aí que entra a questão do governo, de repente, de criar uma legislação diferenciada, uma carga tributária diferenciada para a cooperativa, porque o governo, como faz de conta que não sabe, mas sabe que existe um excesso de carga tributária e que existe uma sonegação. E inclusive, esse é um dos aspectos mais injustos, porque penaliza justamente quem contribui, quem tem transparência, quem tem participação. Então, esse é um problema político. É uma realidade de mercado que, como governante, você tem que procurar mudar, na verdade. Então, hoje, a questão tributária das cooperativas é uma das coisas mais sérias. Inclusive, como cooperativa, você não tem direito à isenção, como pequena empresa. Não há o simples cooperativo. Veja bem. Tá? Então, nesse aspecto, as cooperativas têm alguma isenção, algum imposto de renda, tem algum benefício. Mas, se for olhar comparativamente um ramo cooperativo com aquele que não é cooperativo, mesmo com alguma isenção, as cooperativas acabam contribuindo muito mais com a arrecadação do que aquele setor que é empresarial, que é privado, porque sonega mais, a cooperativa sonega menos. Então, só o fato de sonegar menos deveria fazer com que os governantes se preocupassem para promover o cooperativismo. O caso do leite é típico. Aqui no Sudoeste do Paraná, a produção de leite, 70%, 50% pelo menos deve ser sonegado. Mas tem uma fato, né, professor? A cooperativa, por si próprio, ela não pode nem sonegar, ela tem que ser 100% rigorosa em todas as suas transações. Ou não deveria, né? De repente, quando surge essa situação, é que as cooperativas entram em risco. Estamos todos de acordo que não deveria ser assim, mas o senhor sabe bem, como empresário, contabilista, tá? O quanto que as empresas alegam que, se não sonegarem um tanto ali, elas não competem, porque a concorrência sonega. E aí começa aquela história. Se o outro sonega, como é que eu posso competir sem sonegar? Entendeu? Então a cooperativa tem que mostrar uma capacidade, umas virtudes, uns benefícios que lhe permitem competir mesmo arrecadando. Entendeu? Mas, professor, nós chegamos aí ao final do primeiro bloco, não sai daí, voltamos logo em seguida. Estamos falando com o Cristóvão, claro, falando sobre os pecados do sistema de cooperativa.